Olá pessoal, bem-vindo a mais um Conte Aí Podcast, o meu, seu, nosso podcast de toda semana. Hoje nós estamos aqui, eu e a co-host de sempre, Kaliane, a nossa querida. Então, hoje a gente escolheu um tema em especial aí por conta de dois colegas nossos que a gente vai falar aqui. Vamos logo dar nomes, Jonas e Sabrina, que não falam de outra coisa senão do que? Os bebês reborns. Onde vivem, do que são, o que se alimentam. A gente vai falar um pouco dessa febre aí que cresceu, né? Tem crescido no meio, principalmente brasileiro, aquilo que tem aparecido bastante, mas a gente já sabe que é uma febre que é mundial. E assim, particularmente eu tenho que admitir a vocês que eu tenho meus preconceitos. Tive que pesquisar um pouquinho para fazer esse podcast, porque para mim era só uma boneca. Não vou mentir, era só ali os bonequinhos. Então acho que era pra ser, né? Mas tá deram uma dimensão, uma proporção. Uma extrapolada e uma dimensão que a gente não imaginava que ia tomar. Mas, como sempre, né? Deixa aí o seu like, seu comentário, nos siga, para que você possa estar acompanhando essas informações, estar acompanhando as notícias que a gente tem para dar, nossa opinião, nosso dedinho de prosa em tudo. E para começar o assunto, sim. Primeira coisa, seu bebê reborn, cara. Como é que seria seu bebê reborn se você comprasse um? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, para tratar desse assunto que eu diria que é um tanto curioso, preocupante e, na minha opinião, muito assustador. Eu que fui uma pessoa que assisti muito Chuck, o brinquedo assassino. Eu que peguei aquela... Não sei se você alcançou aquele fenômeno também que aconteceu do fofão. Da adaga? Que abriu o fofão, abriu o boneco e tinha um punhal. Então, assim, eu particularmente seria uma pessoa que não vou aderir a essa moda, porque eu tenho medo. Então, assim, eu acho meio assustador. E a gente analisando, vendo, né, as bonecas aí cada vez mais reais. Gente, é impressionante. Então, assim, eu, sinceramente, eu acho que eu não teria. Então, eu não tenho nem como imaginar como seria a minha, porque é uma coisa que eu vejo mais como algo que iria me dar medo do que iria me trazer alguma alegria ou alguma satisfação ali no momento. Então, eu não quero, não. Você não quer nenhum bebezinho pra chamar de seu? Não. Não gosto, ainda mais depois desses filmes de terror de boneca, aí que eu não quero mesmo. Pronto, gente, ó. Pra gente contextualizar, então, né? Pra falar pro público. Bom, gente, primeiramente, o que é um bebê reborn? Um bebê reborn, gente, nada mais é do que uma boneca, né? Um boneco pode ter tanto do sexo masculino quanto do feminino. Hiperrealista. Ou ultra realista, né? Como alguns gostam de dizer. Normalmente ele é feito à mão. Confeccionado ou em vinil ou em silicone. Vinil ali para nós pobres mortais e para silicone ali as pessoas que têm um maior poder aquisitivo, aonde é levado, né, a cada vez mais parecer com de fato bebês reais. Alguns simulam peso do bebê real, alguns outros eu vi que você pesquisou lá, né, alguns simulam até o batimento cardíaco de bebês. Sim. Eu não sei, mas imagino que deve ter alguns que faz xixi. Pronto, gente, e aí? Você que tinha a Suzy que andava, agora você foi comprar bebê reborn que mija. Fica aí à sua disposição. Ai. Então, gente, é basicamente isso. É um bebê, uma boneca bebê, com peso, características, cabelo. Alguns eu acho que deve ter até simulação de temperatura também, para parecer cada vez mais com um bebê real. Sim. Mas por que a gente tá aqui hoje falando disso? Se fosse só pra ser a boneca, não tem problema nenhum. Afinal de contas, cada um tem seu gosto. Sim. Cada um tem seu dinheiro, gasta naquilo que quiser. E na minha visão, assim, é como se fosse um brinquedo. Assim, né? Uma boneca. Que deveria muito ser, caro, né? É caro, né? Mas aí, na minha época, Barbie também era cara para as minhas condições, né? E aí muita gente tinha. Então, assim, seria um brinquedo. Se fosse um brinquedo, né? Tem gente que
como é? Colecionadores que Sim. gostam de colecionar. Tem uns que é até bonitos, você olha assim, é um negócio até que parece mesmo algo de colecionador mesmo, né? Que é uma coisa feita à mão, você vê que é uma coisa bem feita, é um trabalho muito bem elaborado, né? Então, assim, é uma arte muito bonita, mas o que tem se transformado isso é que, para mim, na minha visão, é meio Sim. assustador. Eu cheguei a ver alguns modelos pela internet. Sim. Alguns modelos realmente, assim, se eu encontrar na rua alguém segurando, eu falo que é um bebê. É verdade. Pelo menos alguns modelos que eu vi na internet. Sim. Assim, esses modelos custavam o olho da cara? Custavam o olho da cara. Alguns, inclusive, você comprava até um carro usado aí, tranquilamente. Tem uns que pisca, né? Acho que... Não, mas essa aí que pisca aí, Maria já piscava, né? A bonequinha que você deitava, ela fechava o olho. É verdade, às vezes... Ficava mindoca. Aí ela também, ela ficava fechada e uma vez. Gente, aquilo ali também tinha medo daquela boneca. Inclusive, eu tive uma que meu pai, uma vez que foi pro Paraguai, trouxe pra mim, só que não é tão realista. Só que ela falava, né? E Sim. quando a gente dava chupeta, ela quietava. Quando a gente tirava, ela chorava e falava, mamãe, é o máximo que eu já tive. O auge. Foi o auge. É o máximo que eu já tive. E passou disso, pra mim... Bom, então, gente, né? Novamente, ó, uma situação aqui, né, que eu pesquisei. Eu pesquisei e as bonecas reborn, né? Esse tipo de boneca, na verdade, ela existe desde o começo ali da década de 2000. Sim. E Isso mesmo. o boom delas, na verdade, tem acontecido nos últimos 5, 4 anos, ali 3 anos, que é quando ela tem adquirido mais esses aspectos cada vez mais reais, né? Começaram a se usar Sim. um silicone ali mais profissional, mais próximo, né? Os cabelos que agora começaram a ser implantados fio a fio, alguns utilizam cabelos de animais, fios humanos, né? Para deixar cada vez mais a boneca parecida mesmo ali com o real. Eu pesquisei também e eu vi que os valores podem variar ali de 700, 750 reais. E o modelo mais caro que eu achei na internet custava 29 mil. Foi o modelo mais caro que eu vi. E por que ela custava 20 mil? 29 mil? Foi que eu vi o seguinte. É que os cabelos dela eram humanos. Sim. Eram implantados fio a fio cabelo humano. Ela tinha essa situação aí de simular o batimento cardíaco. E ela também simulava a temperatura da pele humana. Gente, pelo amor de Deus. Foi a mais cara assim que eu achei. E se eu não me engano, se você comprasse, ela já vinha com uma roupa. Uma roupa junto com ela, um kit de roupa. Eu não entendi muito bem por quê. É porque tem uns que já vem com enxoval, com cartão de vacina e certidão de nascimento. É quase o nascimento de uma criança. É Não é ali. verdade? Tem ali todo o aparato, né, na verdade, pra simular de fato um bebê mesmo. É. E aí onde que tá o problema, né? O problema começa justamente se você acompanha o jornal aí, tá um pouquinho dentro da internet. As últimas notícias aí. Primeiro aquele encontro das mães reborns, né? Sim. Aí voltou um vídeo de uma influencer que fez um parto lá Sim. em 2002, não me recordo. Fez. Eu sei que é um pouquinho antigo o vídeo. E aí agora voltou à tona de novo, porque, né, tá uma repercussão. O assunto com isso. tá na mídia, né? Tá em alta. Então, aí o que acontece? O que a gente começa a perceber com isso? Primeiramente, na internet, o alvoroço das pessoas, as pessoas falando sobre o tema. Se você tá no Twitter, você só ouve absurdos, inclusive Twitter não é terra pra ninguém, né? É assim, eu tô lá mais por questões de notícias, algumas notícias Sim. é melhor de acompanhar por lá, mas não é terra de ninguém. Você fica ouvindo pessoas que defendem e pessoas que criticam. Mas como tudo na internet, nada é tão simples, as pessoas que criticam chamando as outras, essas pessoas, né, essas mamães reborns, pais reborns também, de loucos. Pessoal meio doido, meio biruleibe, como de Biruleibe. como de Spalomba. E as pessoas que defendem também defendem com unhas e dentes. Sim. Dizendo que a posição delas é correta, que elas têm o direito de fazer o que quiserem. Mas eu acho que a questão aqui não é bem essa, né?
A questão aqui não é se possui o direito ou não, se elas são loucas ou não por fazer isso. Assim, elas podem até possuir o direito delas terem um bebê delas, né? Isso aí é fato. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro, com o seu tempo. Mas a partir do momento que elas agora querem tratar isso como uma verdade, aí a gente tem um problema. Isso, exatamente. É nesse ponto que eu queria chegar. Quando a gente chega agora, né? Todo mundo tem o seu direito. É algo fictício, é um brinquedo, você né? tem o direito de criticar, a outra pessoa também tem o direito de fazer o que ela quiser. Sim. Mas a partir do momento que a pessoa que quer ter essa boneca, quer ter, né, o bebê reborn ali, e ela quer impor à sociedade, novamente, é uma situação que a gente tem visto em várias outras, né? Sim. Várias outras questões da sociedade, mas vamos nos abster aqui aos bebês reborns. Sim. Você quer imprimir na sociedade a sua opinião, a sua visão de mundo, a gente tem um problema. Porque a partir do momento que esses pais e mães querem direitos assegurados por possuírem essas bonecas, igual de um bebê de verdade, querem ter privilégios, querem ter também certas preferências, né? Sim. Por serem papais e mamães de bebês reborns, a gente tem esse problema de fato aqui na nossa sociedade agora. Que, obviamente, a sociedade tem sim que olhar para o indivíduo, para o individual, mas ela não pode deixar que o individual seja maior, o coletivo seja maior que o coletivo. Então, o que acontece? Eu peguei aqui um pedaço, um trecho, sim, de uma reportagem do Veja, né, da Veja Online, de uma psicóloga chamada Liana Pinsky. Iliana Pinsky, eu espero que eu esteja falando o nome dela correto. Que ela falou, né, ela é uma psicóloga clínica e doutora pela Unifesp. E ela chamou, né, essa situação que a gente vive sobre a questão do bebê reborn como um delírio coletivo. Sim. Onde uma parte está assistindo esse delírio, sim, e a outra parte tem vivido esse delírio, e ela fala que isso, né, a rede social, a mídia, tem sim, feito com que isso seja cada vez mais impulsionado, porque quando a gente para olhar, imagine que você tem, né, ali um bebê reborn, por N motivos, você tenha, e você agora começa a conviver ali, postando diariamente o seu cuidado com aquela boneca. E você vai ganhando engajamento. Muitas vezes o engajamento, né, de coisas benéficas. De pessoas falando, nossa, que boneca linda, que coisa maravilhosa. E aquilo vai aumentando ainda mais. E a partir de um momento, isso já é o que a gente tem visto em outras áreas também, que envolve a mídia social. Você não consegue mais desassociar muito bem na sua vida o que é o teatro, a coisa digital, para o que é a realidade. E aí, a Eliana ela vai falar justamente isso. O malefício que isso pode estar causando nos pais, né, e mães que expõem sua vida expõem sua vida socialmente, expõem sua vida ali nas mídias sociais, do dia a dia com essa boneca, no dia a dia com o bebê reborn. Tratando muitas vezes a boneca melhor do que trataria uma pessoa. É só a gente lembrar também do delírio que é aí a situação dos pais de pet. Onde muitas vezes as pessoas... eu vi até uma situação curiosa, né? Você que é do departamento pessoal. Eu vi uma situação curiosa de uma mulher falando que a cachorra dela tinha parido. E ela queria ter a licença maternidade porque a cachorra dela pariu. Então, assim... a gente está vivendo numa sociedade... Gente que quer faltar trabalho para levar gato para fazer castração, para fazer... quer dar atestado. Olha, rapaz, deixa baixo. É coisa. Então, assim, a gente está vivendo num mundo que o desejo individual, sim, ele está querendo se impor sobre o desejo coletivo de uma maneira muito grande. E as mídias sociais dão vozes a isso. Dá uma abertura muito grande para isso. E muitas vezes aquilo que mais faz barulho na internet não necessariamente é a opinião de todos. Sim. Então imagine aí, vários pais e mães de bebê reborns agora convivendo no meio social e eles saem da perspectiva que eles têm das redes sociais, que é a perspectiva muitas vezes positiva, que de pessoas que os apoiam, pessoas que reiteram
todas as decisões que eles tomam, né? Reitero essa visão de que sim, realmente é uma criança, sim, realmente você tem que cuidar disso aí, você é pai, você é mãe de uma boneca. Mas aí eles estão tentando trazer isso agora para a realidade. No Brasil existe já algumas clínicas só para cuidar desse tipo de boneca. Eu vi também isso no G1. Algumas clínicas para tratar do cuidado pessoal das bonecas. E aí tudo bem. É uma É algo clínica específico para aquilo para ali. cuidar, né, das bonecas, para cuidar. Seria como se fosse uma clínica de reabilitação para brinquedos. Você tá ali, Sim, quebra um braço, sim, quebra sim. alguma coisa, você quer consertar. Sim. Mas e se a brincadeira tá chegando ali no novo nível, vamos dizer assim, né? Uma nova fase. Já estão se falando de construir clínicas de saúde para os bebês reborns. Até onde a brincadeira tá indo, gente? Essa escalada. É uma coisa perigosa a gente confundir o meio social com o meio, né? O meio virtual com o meio social. Aquilo que é faz de conta com aquilo que é realidade. Tudo bem, você quer ter sua boneca, você quer ter seu baby reborn, não tem problema. Mas até onde é saudável a gente tá reiterando, né? Tá dando palco para esse tipo de situação. E até onde essa brincadeira pode chegar, né? Porque, tipo assim, você com a boneca, não tô nem falando assim de forma pejorativa, Sim. que daqui a pouco vão se sentir até ofendidos se a gente chamar de boneca. Do jeito que tá a Olha, situação. eu tô chamando de boneca. Porque assim, tá em um nível que tá. Enfim. Aí você com a boneca querer ter preferência em um assento no ônibus, vamos dizer assim. Porque você está com uma bebê reborn. Você querer ter prioridade em filas. Porque tá com a bebê reborn. Porque tá com a bebê reborn. Querer levar em uma clínica pra gente, pessoas reais, né, em hospitais pediátricos, para atender bebê reborn. Aí você tirar um médico de plantão. Gente, pelo amor de Deus. Exatamente. E assim, é A isso clínica que... específica para isso eu acho ok. Tudo bem. Né? Assim, é normal? Aí eu já não sei. Mas, enfim, se eles têm dinheiro para isso, desde que não seja com dinheiro público, eles que façam. Assim como tem gente querendo fazer creche, querendo cobrar mensalidade de R$1.000. Mas é justamente isso que eu tô falando. Mas até onde isso é benéfico para a sociedade? A gente tá apoiando esse tipo de situação, né? Sobre as clínicas especializadas. Eu quero dizer. Até onde é benéfico para a sociedade, a gente realmente tá, né, dando aval para esse tipo de coisa existir. É só a gente lembrar, por exemplo, que muitas vezes quando a gente, né, reitera alguma situação ali, apoia alguma situação que foge do controle, muitas vezes a gente está cavando a própria cova ali de uma situação futura para a sociedade. Isso se alastrar cada vez mais, né? Seriam essas pessoas que realmente não têm assim, ou vivem esse tipo de vida com essas bonecas, levando, né, os bebês reborns de maneira como se eles fossem reais. Até onde está a saúde, né, psicológica dessas pessoas? Como está funcionando a cabeça dessas pessoas? A gente reiterando esse tipo de situação. Será que elas entendem ali o limite do que Exatamente. Será que elas... fantasia e do que é realidade? Do que é realidade? É isso que eu tô querendo dizer. Porque o que acontece? Você até falou um caso curioso. Por que eu tô falando isso? Ó, novamente aqui da nossa pesquisa. Né, na última quinta-feira agora, dia 5, né? Dia 15, perdão, dia 15 de maio agora. Foi protocolado lá na Câmara dos Deputados 3 projetos de leis. Um desses projetos de leis foram, né, foi apresentado pelo deputado delegado Paulo Bilinski, lá do PL no São Paulo, e fala o seguinte, que ele quer restringir o atendimento médico, a simulação por lojas especializadas e pedir a realização de atendimentos em instituições de saúde públicas e privadas dos bebês reborns. Ou seja,
O que ele está querendo dizer? É justamente essa situação que a gente está falando. Essa é a questão de atendimento, seja por clínica especializada, ou até no SUS, como você falou, né, na clínica de saúde ali, vai Sim, para acabar. Justamente isso que eu sim. estou querendo dizer. É para dar um certo limite, né, a Isso. essa fantasia, vamos dizer Porque, assim. assim, novamente, o quão prejudicial é a gente estar Alimentando reiterando, isso. alimentando essa situação. Aí ele Sim. falou o seguinte, ó, o projeto protocolado pelo parlamentar cria sanções administrativas que variam de advertência, suspensão por 30 dias ou até demissão em caso de reincidência dos funcionários que desrespeitarem as regras. Ou seja, a gente está falando aqui de uma situação preocupante. Porque além das pessoas que já têm essa situação, que tem os bebês reborns, como a gente não pode, né, ferir o direito delas, né? E graças a Deus que a gente não fira, cada um tem a liberdade de fazer o que quiser. Sim. Mas a gente, de alguma maneira, restringir essa situação. Sim. Para que isso não se torne uma febre maior do que já é, ou até para que a gente não crie oportunistas e aproveitadores. Porque imagine aí alguém começar a se aproveitar de pessoas assim. Porque uma pessoa dessa, na minha opinião, já é uma pessoa que já está com a fragilidade ali emocional e Sim. psicológica abalada. Sim. E a gente sabe que o Brasil é foda. Sim. O Brasil não é para amadores. É verdade. Então, assim, como a gente falou num dos últimos episódios, a gente tem aproveitadores no meio religioso. Por que a gente não vai ter aproveitadores no meio psicológico também para se aproveitar dessas pessoas? Sim. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. É um projeto de lei que, na minha opinião, é Sequestrarem o interessante. bebê que pedir resgate. Pois. Não, eu imaginei uma situação aqui agora, gente. Oh, meu Deus. Trocaram meu bebê reborn na maternidade. E pra fazer o exame de DNA, vai fazer como pra descobrir que é o seu, de verdade. Não foi esse que eu comprei. Eu acho que deve vir com algum númerozinho ali, né? De série, alguma coisa, né? Na criança que vai tá também no... Não, na certidão, certidão, né? Eu acredito Imaginei. que seja isso, pra você comprovar que é seu. Porque vai que uma Nazaré tem desse. Oh, gente, o caso é Deus, sério, mas não tem Perdão. gente não dá risada de um negócio desse. Ô, gente, Porque, assim, até onde isso é uma brincadeira, é uma fantasia. Gente, a pessoa que realmente leva isso ao pé da letra precisa de cuidados urgentes, porque não é normal, gente, não é normal. Como eu disse, a minha opinião é que, pra mim, as pessoas que se acham pai de pets e as pessoas do bebê reborn estão na mesma caixa. Você vai comprar uma briga com os pais de pet. Não, eu não tenho problema com isso, não. Pra mim tá na mesma caixa, entendeu? Assim, pra mim quem trata boneco como gente e trata animal como gente, pra mim é uma pessoa que já deu um passo além do que deveria. Ainda que pra mim, as pessoas que tratem bonecas, né, sim, os bebês reborns como pessoas de verdade, estão um grau a mais. É verdade, porque os animais são vida, né? É vida. É uma vida. E eu não sei se tem a ver, talvez eu esteja até falando uma besteira aqui, mas esse fato exagerado de você tratar animais como gente, eu acho também que talvez seja por isso que às vezes tem aumentado muito também ataques de cães que por algum motivo ficam estressados por algum comportamento e atacam seus donos. Não sei se vocês têm observado, mas tem aumentado muito. E talvez seja por isso, porque às vezes quer tratar o animal como se fosse gente. Gente, animal é animal. O animal precisa ter a privacidade quando tá comendo. Eu vejo gente... Eu tinha meus animais, eu nunca botava a mão em prato de cachorro para quando ele tá comendo. Gente, é um animal, eles têm um instinto. Então, esse dia mesmo eu assisti um vídeo que o cachorro mordeu o rosto da dona e arrancou mesmo um lábio. Então, assim, será que ela foi beijar ele, foi fazer algum movimento que ele não entendeu e atacou ela? Sim. Então, assim, a gente precisa saber até onde a gente pode ir. Tem que ter limite. Tem que ter limite. Exatamente. Porque senão vai ficar um negócio meio que... Olha, gente, cuidado, viu, pra não ser cancelada. Eu vou parar por aqui, que eu tô sem dinheiro pra advogado. Cuidado pra ser cancelada. Mas então, é justamente isso que eu tô dizendo, entendeu?
novamente, né, sobre o caso do bebê reborn, até onde a gente tá deixando isso seguir. Sim. Que como você falou no começo, né, na sua fala lá do começo, uma coisa é meu hobby, por exemplo. Eu tenho aí, ó, livros, Sim. quadrinhos, Carros, tem gente que coleciona carro, carrinhos de brinquedo. exatamente. Então, isso sendo uma brincadeira, eu acho normal. Não, até que você Né? leve a sério o seu hobby de colecionar. Isso. Não tem problema. Não, é isso. Mas que você sabe que aquilo ali é um brinquedo. A preocupação que a gente está trazendo aqui é se de fato essas pessoas têm consciência que estão lidando com algo fictício. Exatamente. Que começa a ficar preocupante e assustador tratar aquilo como uma verdade. Como se fosse de verdade. Isso que é o preocupante. Mas enquanto você tem sua bonequinha ali, não tem problema nenhum. Aí, né, baseado justamente nisso, nessa situação psicológica, a gente vai para o segundo projeto de lei que também foi lá protocolado, que é o projeto de lei da deputada Rosângela Moro, da União também de São Paulo, que ela propõe uma política para que o atendimento seja, para que haja atendimento, na verdade, né, para pessoas, né, que têm as bonecas e tem esse vínculo afetivo, né, com as bonecas, um atendimento de acolhimento psicossocial e que esse atendimento seja realizado pelo SUS. Aí, nesse tipo de caso, eu sou a favor, realmente. Sim. Que, por exemplo, uma pessoa, novamente voltando para esse tema, né, que tem essa situação, esse apego tão grande a essa boneca, que tem esse apego tão grande ao bebê reborn, que muitas vezes trata o bebê reborn ali realmente como uma pessoa de verdade, dá banho, troca de roupa, tem uns que vão ali até trocar fralda, e vão conviver com aquela boneca como se aquela boneca realmente tivesse vida. Para mim, uma pessoa dessa realmente precisa desse tipo de acolhimento. Precisa dessa atenção, precisa desse olhar mais atento para essa pessoa, porque muitas vezes essa pessoa pode estar só desviando ali a sua dor. Uma pode carência afetiva, né? Isso, pode estar desviando uma depressão, pode estar desviando uma ansiedade. Mães que perderam seus bebês. Inclusive, esse é um dos dados, um dos maiores dados das pessoas que mais têm bebê reborn, são realmente pessoas que ali tiveram alguma perda de um bebê que não nasceu, né? Um bebê natimorto, ou perdeu o filho. Pessoas que também perderam as mães também acabam transferindo esse apego para a mãe, para um boneco, alguma coisa, né? Sim. Então, assim, são pessoas que precisam desse cuidado. Preencher esse vazio de alguma forma. Isso. E hoje, novamente, voltando para a questão que a Eliana falou, nesse mundo que a gente vive de mídia, a partir do momento que você tem uma boneca, você posta algo no seu Instagram ali, na sua rede social, e você ganha um pouco de atenção, às vezes você pegou aquela sua dor, aquela sua ansiedade, aquela sua depressão, aquela sua dependência emocional, você viu que você ganhou um pouco de atenção da internet por conta disso, e você cai de cabeça nessa situação. Obviamente eu não sou psicólogo, não estou aqui querendo, né, dizer que eu tenho a razão, advogar a verdade aqui, sabe? Mas é como eu enxergo essa situação. Uma situação muitas vezes de dependência emocional, de fragilidade psicológica, de fragilidade emocional, onde a pessoa está se colocando ali muitas vezes num poço que muitas vezes ela não consegue sair sozinha. Então essa ajuda, esse projeto de lei, para ter essa ajuda, esse acolhimento, eu acho assim essencial. Vejo inclusive mais do que essencial. Vejo como sendo algo obrigatório para que a gente esteja ali de olho. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, a gente vive numa sociedade, novamente. Se a gente tem um pedaço da nossa sociedade que está doente, a gente pode sofrer como um todo na sociedade. Sim. E assim... Inclusive, já vai ser mais uma demanda aí para o SUS. Isso. Que vai, né? Sair do dinheiro público. Exatamente. Todo mundo paga a conta no final. Mas, novamente, sem querer protocolar que isso eu acho o SUS justo ou injusto. Mas já que a gente tem esse ambiente, esse sistema, por que não utilizá-lo, né? Que ele funcione da maneira correta para a melhora da população em geral. Sim. Mas eu quero comentar algo assim sobre o SUS, já que você tocou nesse assunto, né? Sobre mais um gasto que a gente vai ter com o SUS. Eu estava conversando alguns dias atrás, eu tive uma conversa justamente, né, com meu irmão. Ele é um defensor aí ferrenho de que o SUS tem que acabar. E eu trago aqui agora pra gente o SUS, pra gente encaixar o SUS nessa conversa. O quão benéfico você acha que seria o SUS realmente ter um projeto para atender essas pessoas?
benéfico? Sim. Ó, se tratando de doenças psicológicas, seria, será necessário porque tem crescido. E isso já é algo que vem sendo alertado há muito tempo, que até, não sei, 2030, sei lá, tinha um ano aí que o pessoal falava que a doença seria depressão. A população vai sofrer, o maior mal da população vai ser a depressão. Depressão e ansiedade. E então, eu acredito que isso é um reflexo dessa doença. Perfeito. As pessoas estão cada vez mais depressivas, não estão sabendo lidar com frustrações, com percas, estão muito imediatistas, né? Essa questão da ansiedade, querem tudo para ontem. Então, isso tudo é reflexo dessas doenças que já vinham sendo faladas, alertadas aí há um bom tempo. E eu acho necessário porque, assim, isso é uma ponta. Para mim, a pessoa que chegou nesse nível, a doença já está alastrada ali na mente daquela pessoa. Então, Verdade. assim, eu acho que vai ter que ter aí uma sessão maior dessas profissões, dessas áreas, para tratar mais da cabeça aí do povo. Porque eu acho que vai ser a doença do século, na verdade. Exatamente. Né? Mas toda a sociedade em geral deveria pagar por isso? É. Já paga para outras doenças, né? Enfim, é complicado. Se é que a gente vai ter estrutura para arcar com tanta gente doente assim, porque, de acordo, vai ser mais da metade da população. Não sei se o SUS teria estrutura financeira, porque, fora isso, tem as doenças, né? As outras doenças que a gente já tem que lidar com isso. Falar do SUS, na verdade, é sempre complexo, né? Sempre complicado. Sim, sim. E eu entendo que existem pessoas que realmente não têm condições de Sim. pagar uma consulta particular. Mas eu também entendo que o SUS ele não é o melhor sistema Mas aí é que tá. de saúde. Essas pessoas não têm dinheiro por quê? Mas aí a gente entra Né? no seguinte: a gente Porque... entra no capital. Exatamente. Porque será que se realmente a gente não tivesse o SUS e a gente não precisasse pagar tanto imposto, será que realmente a desigualdade seria diferente? É exatamente isso. Porque assim, a gente vê outros países que não tem e funciona. No caso, a economia diferente, né? Eu acho que a partir do momento Mas aí que... a gente tá falando da saúde. Sim, de um modo geral. Sim. Porque a partir do momento que você precisa do Estado para arcar com isso, é porque o país, literalmente, é um país de povo quebrado. Então, É se o verdade. povo não tem dinheiro para ter ali sua saúde, aí precisa do governo para fazer isso, é porque tem aquela questão dos pensamentos, né, do pessoal da esquerda, que é onde tem que concentrar todo o dinheiro público no Estado e o Estado fazer essa distribuição, vamos dizer assim, para a sociedade em geral. E aí é onde a gente pega aí a questão de que se aí eles não estão sabendo administrar o que deveria para eles administrarem, que é a saúde, a educação, a moradia, então não está dando certo. Porque o tanto de dinheiro que a gente vê aí de arrecadação de impostos, a gente que trabalha diretamente com isso, a gente tem visto o tanto de imposto, o impostômetro aí tá batendo recorde de arrecadação. É verdade. E a gente só vê o povo do governo falando que não tem dinheiro. Não vai ter dinheiro para o INSS, a gente viu o rombo aí do INSS. Inclusive, tem se falado que esse boom dos bebês reborns aí que o povo está falando Para para encobrir, camuflar, sim, né? A CPI das bestas também tá sim. sendo tudo aí para poder camuflar Estão esse dando muita rombo. mídia para isso. Sim, sim, botando para debaixo do tapete. Então, assim, como é que a gente arrecada tanto e tem cada vez menos dinheiro? É Então, assim, verdade. se a gente. Eu sempre penso dessa forma. Cada vez que a população precisa de benefícios sociais do governo, é porque é um país de gente quebrada. Porque país
país bem desenvolvido, que a sua economia ele é forte, o povo tem dinheiro, que ganha bem, que ganha por hora, a moeda está lá em cima, depende cada vez menos do Estado. É verdade. Entendeu? Então, assim, para a gente aqui é bom sim. Por quê? Porque a gente é um país quebrado, então a gente precisa do governo para poder manter isso. Infelizmente, falando uma linguagem aqui rasgada para o povo entender. Então, mas é justamente nessa lógica que eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque caso a gente invertesse essa lógica hoje no Brasil, a gente acabasse com o SUS, desse mais autonomia econômica, né? Sim. Desvinculasse, na verdade, né? Foi boa. Desvinculasse a economia do Estado. Sim. E a economia agora seguisse independente do Estado. Será que realmente o pobre teria condições de pagar a saúde? Eu acredito que ainda não. Eu também acho que não. O Brasil tá num buraco muito profundo aí de quebradeira mesmo. Não, mas eu não acho que é por conta disso. Porque eu acho que mesmo se a gente conseguisse resolver o rombo do país... É porque também tem muita educação financeira do cidadão? Sim, também, mas eu acho por outro motivo. Qual? A cultura brasileira. É verdade. A gente vive numa perspectiva de que a gente sempre tem que passar alguém para trás. Que tem que ter vantagem em tudo. Então, assim, por que existe tanta lei trabalhista no Brasil? Novamente, gente, eu quero deixar até uma coisa clara aqui. Eu me considero uma pessoa, assim, de direita. Eu diria que direita radical até. Eu diria que eu sou quase a favor do libertarismo, né? Das ideias libertárias da economia. Mas a gente não pode ignorar algo sobre o povo brasileiro, que é essa ideia que a gente sempre quer tirar vantagem de alguém. E quando a gente volta para a situação das leis trabalhistas, é só a gente lembrar que sim, tem muito patrão que se não pesasse tanto ele pagaria salários maravilhosos para os seus... Ele pagaria salário, trabalho escravo. Pagaria salários maravilhosos para os seus funcionários. Muitos fariam isso. Mas eu sei que tem outros que se pudesse, não pagavam nada. Sim. Sim. E aí a gente lembra também do outro lado da moeda. Trabalhadores que se esforçam ao máximo para ganhar o quê? Um salário mínimo. E tem outros que nem trabalhar querem, porque preferem viver de benefício. Exatamente. Porque, na verdade, a gente pensa o seguinte, a gente fala dos políticos, mas os políticos é reflexo da sua população, né? É verdade. Se a gente volta naquela pessoa que a gente... porque a gente compactua com as ideias. Então, o país tem os políticos que merecem. A população tem os políticos que elegem. Exatamente. Então, é um reflexo. Exatamente. Aí você lembra que o seu voto vale 1 e o voto de quem adota um bebê reborn também vale 1. Sim. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. A gente está criando pessoas deficientes para o futuro. Sim. Pessoas reiterando esse tipo de situação, né? Novamente voltando para os bebês reborn. O que a gente tá plantando para o nosso futuro? Baseado nisso, né? Nessa ideologia de que o brasileiro só quer passar os outros para trás, que qualquer coisinha que a gente vê que pode se aproveitar, a gente vai se aproveitar, entra o terceiro projeto de lei, que é o projeto de lei de Zacarias Calil, que visa justamente fazer o quê? Tirar o benefício desse povo que se aproveita do bebê reborn para fazer o quê? Entrar em fila preferencial. Sim. Ter atendimento preferencial. Porque assim, tem gente que tá nessa situação porque de fato tem a dependência emocional e tá com problema psicológico. Uma vez que a gente acate isso, o que vai ter de gente comprando bebê reborn para ter vantagem nas coisas que não tem problema nenhum? Exatamente. Entendi. É verdade. Para você ver, o projeto de lei visa acabar com um atendimento em fila preferencial de hospital, guichês, desconto de mensalidade, assentos preferenciais em ônibus. Ou seja, se o projeto de lei já cita tudo isso, provavelmente já tem gente se aproveitando de tudo isso.
Sim. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. E o projeto de lei visa uma multa para quem, né, se utilizar desse benefício, né, se usar de um baby reborn para ter esses benefícios que variam de 5 a 20 salários mínimos, ali por volta de 7.590 a 30 mil reais, por volta ali, essa média. Então, assim, novamente, é só a gente lembrar, novamente, brasileiro é foda. O mal do Brasil, como o povo fala, né, é o brasileiro. É o brasileiro. Você parar pra pensar que é uma situação que nasceu como um hobby, nasceu como algo de colecionador, escalonou porque escalonou, e aqui no Brasil já tem gente se aproveitando disso, É é verdade. você parar pra pensar que talvez o Brasil se encontre na situação que está hoje, não somente pelos políticos, não. Não é não. Aí vai ter gente querendo comprar bebê reborn para ter licença maternidade, para não ir trabalhar e dar atestado que vai acompanhar o bebê não consulta. Sim. Olha, É, meu amigo. eu não ficaria surpreso se já não existir algum processo, né, rodando aí no Brasil, no meio jurídico, de alguém pedindo salário maternidade porque tem um bebê reborn. Isso eu não sei. Agora, o que eu vi, que eu sigo aí uma advogada né, no Instagram, é de gente já querendo judicialmente brigar pela guarda do bebê reborn. Aí quer dizer, a gente já tem tanta coisa para se preocupar na justiça brasileira e agora entra mais nessa demanda para o jurídico julgar. Gente, pelo amor de Deus. É Aproveitando que a gente. complicado. Uma dúvida, aproveitando que a gente tá aí na época do IR, se eu tenho uma bebê reborn de 30 mil, eu tenho que declarar ela no imposto de renda? Ou... Ai, Jesus, socorro. Não, assim, sua pergunta não é tão estranha, não, porque tem gente que quer declarar animal, tem gente que quer declarar animais. Ó, velho. Daqui a gente vai querer botar como dependente a Mãe bebê de pet, reborn. né, gente? Não. Não, não. Mãe, pai, ó, pra vocês que estão ouvindo, se você é mãe e pai de pet, procure Melhore, ajuda. Melhore. melhor. Melhore, meu amigo. Gente, eu amo animais. Eu sempre tive cachorro. Até acho que depois que meu filho nasceu, eu ainda tive um, mas aí desisti, porque a gente fica muito apegada e é um amor mesmo que a gente tem. Eu sofria muito que meus cachorrinhos faleciam. Então eu falei, ó, não vou criar mais. Mas eu sempre tratei animal como animal. É um animal. Pelo amor de Deus. Nada de negócio da minha cama, negócio de beijar em boca. Não. Não, 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 não. É um animal, inclusive animal de estimação. Foi criado para isso, né? Ali, por isso leva aquele nome do melhor amigo do homem. Mas é um animal. Então, vamos deixar cada coisa no seu quadrado para a gente não ter esses surtos aí que a gente está tendo hoje. Exatamente, a gente está tendo o surto com Baby Reborn, já teve notícias também, sim, sobre os pais e mães de pets também, envolvendo algumas dessas polêmicas. Sim. Mas por que a gente está fazendo esse episódio, gente? É justamente porque, novamente, a gente vive numa sociedade, o que afeta um grupo de indivíduos pode afetar a sociedade inteira. Sim. Aí a gente está vendo já projetos de leis tentando boicotar alguns benefícios, alguns privilégios, né, que eles estão tentando conseguir com isso. E os riscos que isso pode trazer para a sociedade, tanto, obviamente, financeiramente, como socialmente a longo prazo, mas principalmente porque, independente do que aconteça, dois desses projetos de lei envolvem diretamente cuidados. Cuidados que vão envolver o quê? O SUS. Que envolvem o quê? O dinheiro público. E o dinheiro público vem da onde? Do nosso bolso. Então, assim, é uma cadeia que fica se retroalimentando sempre. Que E aí, às vezes, tem gente que fala assim, o povo tá doido, eu quero saber disso não. Achando que não vai ser afetado de alguma forma. Sendo que, assim, gente, tudo que acontece na sociedade nos afeta. Tudo. Aí, algo claro disso, pra mim, é política. Que tem gente que chega assim e fala, mas meu candidato é o Bolsonaro, meu candidato é o Lula. E aí, quando o candidato que ele votou ganha, e ele faz merda, ele fala,
meu presidente. E ele não enxerga a merda que o presidente dele, o candidato dele tá fazendo. O outro lado, porventura, aponta o dedo e fala, bem feito. Sendo que o dele também, se Você... tivesse ganhado, tinha feito a mesma merda. Não, não é nem isso. Vai além. É apontar pro outro e falar, bem feito. Eu sabia que isso ia acontecer. Agora se vira como se ele também não fosse prejudicado. É isso mesmo. Ou seja, é preferível apontar pro outro, falar que o outro fez merda, do que você dialogar com o outro da seguinte maneira. Meu amigo, você não tá vendo a merda? Bora tentar fazer algo junto. Exatamente. Que deveria ser isso. A gente vota no político e a gente tem que cobrar. Não é ficar passando a mão na cabeça quando ele faz merda. Não é querendo tapar o sol com a peneira, fingindo que não viu. Não. Fez aqui. E outra, aí, essa situação, você manga do candidato que o seu colega votou, mas se o seu que você vota ou apoiou tivesse ganhado, será que faria melhor ou tava pior? Ah, pois. Ó. Então, ó, deu merda. Bora se juntar aqui, a gente enquanto população, enquanto cidadãos aqui, vamos para cima, vamos cobrar. Começar a participar de reuniões de plenária no Congresso, de começar a assistir mesmo a TV Senado, porque tem muita pauta ali importante. Que passa na surdina. Tem muita merda também. Não, é verdade. E aí, eu mesmo sempre acompanho, quando tem alguma votação, os deputados do meu estado, se aprovaram ou não, o que está acontecendo. Entendeu? Por quê? Quando chegar na época de eleição, ali já é risco da minha lista. Aquele ali eu não voto. Foram 3 projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional sobre bebê reborn. Como se o brasileiro não tivesse coisa mais importante para se preocupar. Novamente, não é desmerecendo a dor, porque, novamente, muitas dessas pessoas são realmente pessoas necessitadas, pessoas que precisam desse olhar atencioso, desse olhar carinhoso, dessa proximidade. Sim, desse cuidado especial, Isso. né? Porque mas não tá sofrendo de alguma numa situação forma. tão preocupante que a gente está, como o país está vivendo. Isso é o reflexo. Literalmente, o Brasil, em 2026, já é comprovado. O Brasil vai entrar em recessão. E em 2027, o Brasil quebra. Então, assim, ano que vem, nas eleições aí, quem pegar o Brasil tá lascado. É por isso que eu acho que o nosso amigo Lula não vai sair candidato. Porque ele não vai querer pegar essa bomba que ele tá armando agora. Ó, gente, enfim, vamos voltar pra Bebê Reborn. Gente, que a gente vai fazer um episódio assim, sobre política, só pra falar sobre algumas opiniões. Eu não tenho dinheiro pra advogado. Alexandre de Moraes vai mandar procurar a gente, entendeu? E a gente pode ser preso. Se a gente for falar tudo que a gente pensa. Que a gente não pode falar mais. A gente vive uma democracia que só tem nome. A gente não só pode, como a gente vai falar. E assim, se a gente for perseguido, infelizmente. Acho que a gente não tem relevância pra tudo isso. Tem não. Mas. Tô brincando, o povo nem lembra que a gente existe. Mas assim, é o nosso papel falar como cidadãos, como você mesmo disse, né? Sim, Cobrar, né? Da nossa cobrança, falar. E principalmente também pra gente entender Inclusive o seguinte. do governador do nosso estado. Que Exatamente. está uma vergonha. Você quer deixar isso pro episódio no da política, País das Maravilhas. Você não quer deixar isso pro episódio da política, não? Sim, não ia falar não. Só ia falar que ele agora tá... o apelido dele agora é no País das Maravilhas. Jerônimo. Ah, pô, gente, ó. Então, assim, pra gente encerrar o episódio, pra gente terminar aqui nossa conversa, esse 2 dedozinhos de prosa que a gente trouxe aqui sobre essa situação dos bebês reborns e a preocupação que a gente tem quanto isso, né? Sim. Quanto sociedade, quanto profissionais da área, né? Até Trabalhista, contábil, até fiscal. Onde vai a preocupação da doença com a preocupação do oportunismo, né? Exatamente. Dos oportunistas que têm se aproveitado da situação para querer tirar vantagem em cima das pessoas que realmente precisam de ajuda. É até onde, como você mesmo trouxe aí, né? É até onde toda essa mídia em cima realmente é algo novo ou é algo que só está sendo dado relevância agora devido à situação que a gente está do país? Sim. Para tentar dar ali aquele famoso pão e água, né? Pão e circo, na verdade. Sim. Pão e circo da Não, sociedade. eu acho que é assim um assunto importante, sim, que tem sua relevância e que realmente teve um boom agora, porque para mim é reflexo
de estudos que já venham sido alertado anteriormente de que a população sofreria com essas doenças psicológicas. Verdade. A doença do futuro. Então, para mim, isso já é um dos reflexos. Verdade. A gente vive num mundo hoje que a gente sofre muito de doenças psicossociais, né? Sim. Doenças que afetam o individual, mas ao mesmo tempo também afetam o coletivo de uma maneira como um todo. E assim, uma curiosidade pra gente terminar, eu trouxe aqui o nome de 3 pessoas famosas que possuem bebê reborn. 3. Sim. A primeira seria Britney Spears. Sim. Pra gente, na verdade, eu diria que ela é até mais famosa do que pra alguns mais novos aí, que eu acho que talvez podem nem conhecer Britney Spears. Sim. Ela já foi flagrada várias vezes ali pelos paparazzi com vários bebês reborn de várias maneiras diferentes. Deve ser colecionadora, né? Provavelmente. Outro, nacional agora, Padre Fábio de Mello. Que tem uma bebê reborn aí com síndrome de Down. Sim, que ele falou que comprou ela em homenagem à mãe. Sim. Né? Logo quando a mãe faleceu, ele comprou ela pra ter... Como em homenagem, né? Porque ele falava que sempre dava bonecas pra mãe de presente de aniversário pra ela. E pra tentar homenagear ela de alguma maneira, ela comprou essa boneca. Que tem registro de nascimento. Inclusive a nacionalidade dela é americana. Sim. Fica essa curiosidade. E a terceira seria a Nicole Balls. Que tem 2 bonecas Baby Reborn. E pra mim a mais bizarra de todas. Que uma tem um rostinho de porco, gente. Tá bom. Ela disse que comprou as bonecas pra ir treinando, né? Até o momento que fosse mãe de verdade. E ela quer ter um filho com cara de porco. Ó, gente, eu não quero entrar nesse assunto não. Mas enfim, esse foi o nosso... foi o nosso pitaco aqui, a nossa gota de informação pra vocês sobre essa situação do bebê reborn. E assim, isso na verdade vai desaguar mais à frente, né? Sobre... A gente já vem plantando, na verdade, algumas opiniões que a gente tem sobre como que anda o país, como que anda a nossa economia, a nossa sociedade, a nossa psique, como que o brasileiro baixo, médio e alto tem reagido diante de algumas situações do país. Isso vai desaguar no nosso episódio sobre política de uma hora ou outra a gente vai ter que gravar sobre isso. Mesmo nossa querida amiga Kariane querendo correr por causa dos advogados dela. Então assim, gente... Diante de tudo que a gente trouxe hoje, deixem o like novamente, comentem. Gente, por favor, comenta. Bota aí sua opinião. Traga aí o seu... Segue o canal. Muita gente assiste e não segue o canal. Deixe seus 2 dedos aí, gente, no comentário. E como o Kariane falou, segue o canal. Novamente, 60% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Então inscreva-se, compartilha, comenta, siga a gente também no Instagram. O Instagram tá um pouco parado, a gente tem até que voltar a postar algumas coisinhas lá. No Spotify. E assim, esse canal aqui é meu, é de Kaliane, é do Jonas, que fujão, só tá aqui de vez em quando. Mas pode ser um pouco seu também, a partir do momento que você faz toda essa cartilha, acompanha a gente, compartilha, se inscreve, comente. E até o próximo episódio do Conte Aí, onde a gente vai trazer notícias, informações, dicas pra gente estar vivendo de uma maneira melhor num país tão desgraçado que tá o nosso país. Então, a gente quer ter alguma coisinha boa pra falar, mas tá tão difícil. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Pra todo mundo que nos acompanha, que nos assiste aí toda semana. A gente sempre tenta trazer esses assuntos de uma forma mais dinâmica, mais leve, mais até didática. Às vezes a gente dá risada, a gente brinca, mas sabe que o assunto é sério. A gente respeita, né, a dor e a gente traz com muita preocupação, mas também com certa tranquilidade para a gente tratar isso de uma forma melhor, né? Para a gente falar sobre isso de uma forma mais leve, de uma forma mais dinâmica sobre esses assuntos tão complicados, porque é sério. A gente ri assim, às vezes a gente brinca, conta uma piada e outra, mas o assunto é sério, é preocupante sim, e a gente tem que ficar alerta por conta das questões das pessoas oportunistas mesmo, que se aproveitam dessa situação para querer levar vantagem, como você mesmo falou. Então, até a próxima. Nos vemos em breve e até mais. Até mais, gente. Conte aí pra gente o que você tá achando dessa nova tendência. Moda? Preocupação?
Deixa aí no comentário, gente. Como é que a gente chama isso? Conte aí. Conte aí, gente. Tchau, tchau, gente.